Que canção gostosa, né? Vocês que estão aí no cantinho já sabem que eu ia pedir vocês para ficar aqui no meio, não é? Hein? Todo mundo ali já sabe, não é, irmão Valmir? Se vai me ouvir, se vai me ouvir é outra história, né, irmão? Mas que sabe, sabe, né? Multa, é para multar, Vilma, quem não sentar aqui, no tirar uma estrelinha, né, pastor Pedro? Anotar. Mas é bom estar com vocês. Essa canção que o Juan tocou é maravilhosa. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar pedindo a Deus que Ele se manifeste de uma forma extraordinária no nosso meio, que a gente sinta a presença dEle, não é? Para que a gente perceba que Ele está aqui, que a gente sinta assim na nossa mente e também no nosso corpo. Deixa eu chamar o irmão Aminadab para fazer essa oração. Pode ser, irmão Aminadab? Vem orar com a gente, pedir ao Senhor que esteja presente. Sempre que eu olho para o irmão Aminadab, eu lembro de Jesus olhando para aquele sujeito, que vocês vão lembrar o nome, ele falou assim: eis aí um varão em quem não há dolo, um verdadeiro israelita. Senhor, nós te damos graça por estar na tua casa, na tua santa presença. Pedimos a ti, ó Senhor, pela vida de cada um que se encontra presente aqui e por aqueles que não estão aqui, ó Pai, por algum motivo. Que o Senhor os abençoe onde estiverem, como o Senhor, pedimos a ti que nos abençoe aqui também. Guarda-nos durante essa noite e nos ajude no te servir, para fazer o que for melhor para ti, segundo a tua santa vontade. Nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é um dos nossos baluartes, exemplo de fé, homem guerreiro, né? E tem a bênção da longevidade, olha só, quase 90 anos e tá inteirão aí. Graças a Deus. Graças a Deus. É bênção pura. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Deus está entre nós, e se Ele está entre nós, está tudo bem, né? Nós vamos sentir de perto a presença dEle, nós vamos aos nossos avisos, que são bem breves, e o primeiro deles é da nossa campanha de assistência social. É muito importante você se lembrar de trazer uma oferta de um alimento não perecível e de produtos de higiene e limpeza. Assim a gente pode abençoar aqueles que precisam, né? Em breve o pastor Pedro já falou para a gente vai entrar na campanha do Natal Solidário, que o pastor Vandercy faz parte. Você pode se envolver nesse projeto também. Bênção demais. Acho que já tem uns 2, 3 anos, né, pastor, que a gente está... É o terceiro ano que a gente está participando, e o pastor Vandercy junta uma caravana de pastores e vai abençoar os pastores aí carentes. Não é? Porque nós, na nossa denominação, temos muitos pastores simples, né? Nós não somos mercadores da fé, então a gente vive de fé. Bom, esse é o primeiro aviso. O segundo é que está chegando o nosso Acampa Betel. E acreditem vocês, até o irmão Valmir vai dessa vez. Vai. Ela vai também, é óbvio que vai. Estamos juntos, misturados. Vai ser bênção demais, né, Dirley? Paulo, e aí? Já resolveu lá tudo? Esse ano você vai? Hã? Estou no pé, leva o baixinho que a gente dá um jeito lá, ajuda a cuidar dele, pode ficar tranquilo, tá bem? O Lucas, com 2 meses de idade, estava num congresso. Aí, agora está esse rapaz simpático ali, ó, tá vendo? Com 2 meses, eu tenho uma foto dele com uma faixinha na cabeça, assim, ó, Conjuban Marcos. Ele estava lá. Então, é isso aí. Fica tranquilo que vai dar certo. É só falar, eu vou, tá bem? Muito barato. Você que ainda não se inscreveu, começa a pagar, porque o Guilherme está ansioso para começar a ver a maquininha rodar, né, Guilherme? Guilherme é nosso tesoureiro da Acampa Betel. Só procurar ele. Você pode dividir. O que você estiver precisando, a gente vai trabalhar para que você tenha. Tá certo? Só hoje de manhã eu preciso te passar, Guilherme, umas 8 pessoas me procuraram para confirmar o nome. Então,
Vamos que vamos. Vamos ler a Bíblia. Se vocês estão atentos, de manhã nós lemos Salmos 34. Agora nós vamos ler um atrás, Salmos 33. E a gente vai ler numa só voz, em uníssono, como o Neuber gostaria de falar, né? O Neuber, que é mais antigo, ele não está aqui para se defender, mas ele conhece esse, né, Vilmi? Antigamente a gente falava assim, né? Vamos ler em uníssono. Então, vamos lá. Salmos 33, de 1 a 4. De manhã, eu vi que alguns aí deram uma rateada, porque acharam que era só um versículo. Agora, são 4. Então, vamos na sequência, que a Dani só consegue projetar um por vez, né, Dani? Então, vamos lá. Naquela voz forte, eu vou até o 3 e vocês começam para a gente não repetir, hein? 1, 2, 3. Amém? Amém, amém, né, Samuel? Vamos louvar com o Otávio e sua equipe? O Samuel já estava cobrando ali a presença dos músicos aqui. Tá? Ele falou, cadê o pessoal que vai tocar? Só aquele moço ali que vai... Eu falei, não, vamos louvar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para a gente louvar a Deus com todo o nosso vigor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos louvar o Senhor com alegria. A maravilhosa graça do Senhor nos alcançou um dia e hoje podemos celebrá-lo com o nosso coração, com vibração, com alegria nos lábios, regozijando na presença do Senhor, reconhecendo os grandes feitos dele por cada um de nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso fica bem louvá-lo.
Cordeiro de Deus, receber o nosso louvor, nossa gratidão. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Por isso que nós cantamos. É por isso que quando nós subimos para cantar e louvar o Senhor, nós estimulamos a igreja a celebrar com palmas, para que seu corpo também adore o Senhor. Que seja esse um gesto de alegria, que você possa se esvaziar da pressão que o mundo nos coloca. E aqui é o lugar que você tem liberdade para cantar o Senhor e adorá-lo, com todo o seu ser, com todo o seu coração, como falamos, com instrumentos, com a nossa voz, com todo o nosso coração, com tudo que temos, nós podemos adorar o Senhor. Então você é convidada mais uma vez, com mais uma canção, dizer isso. O Senhor tem poder para mover montanhas, poder para salvar, para nos salvar. Ele já nos salvou. E é esse Deus que nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, todo o nosso amor. Então cante. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e
sobre a morte o Senhor venceu. O seu Filho venceu a morte e nos trouxe vida, e vida em abundância. Ao amor do Senhor, por esse amor que nós vivemos, pela graça do Senhor que nós caminhamos, na certeza de que o Senhor está sempre conosco, na certeza de que o seu amor não falha e não muda, o seu amor é sempre presente. Então tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Nesse momento você vai cantar mais uma canção, e também além de cantar, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Se você veio preparado para isso, peça ao Senhor que receba com alegria aquilo que você separou para que entregasse a Ele. O nosso Deus tem sido fiel com cada um de nós, estamos certos disso, porque a sua palavra nos afirma que Ele estaria conosco em todos os dias, e que Ele é o nosso pão, o pão da vida. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, neste mesmo momento de dízimos e ofertas, para que tivéssemos a convicção de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ele é o pão da vida. Então de nada mais nós teremos falta, porque já temos tudo, a presença do Senhor em nossos corações. Então esse é simplesmente um gesto de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de generosidade e de amor pela obra do Senhor. Então cantando você tem a oportunidade de fazer isso também, como uma forma de entregar o seu coração ao Senhor. Tudo por Ele, tudo para o Senhor. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, com esplendor o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele, Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele.
reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, que a Tua igreja se reuniu aqui para estar em Teu nome. Te peço para que o Senhor abençoe nosso momento de culto, não só hoje, mas como nos outros dias da nossa semana. E que a gente possa estar com o coração aberto para ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, Marlúcia. Vai ter outra música? Vai ter outra música no final? Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, amém. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos ler três textos. O primeiro deles está no livro do profeta Isaías, o capítulo 43. Nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Então, profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 e verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou, diz: não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando tiver que passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não farão mal a você. Outro texto, Salmo 23, o conhecido Salmo do pastor, meus irmãos. Verso de número 4, o salmista Davi orou, escreveu e cantou, dizendo: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Outra tradução diz: não sinto medo, porque tu estás comigo. Último verso, último texto, Salmo 119. O verso é o verso de número 71. Diz assim: quanto a mim, foi bom ser afligido, porque só assim aprendi a pôr em prática as tuas ordens. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse louvor que nós já te prestamos, Senhor. Tu és o único digno, Tu és o único merecedor de toda a nossa adoração. Tu és o centro, Senhor Jesus, do nosso culto nessa noite. Que os nossos olhares estejam colocados ininterruptamente em Ti, Senhor. Ó Deus, e agora que nós já lemos a Tua santa e bendita, eterna e poderosa palavra, nós te pedimos a Tua iluminação, a Tua graça, para que essa palavra, Senhor, possa não apenas iluminar os olhos do nosso entendimento, mas que ela também possa cair no nosso coração. E poderosa como é,
ela possa transformar, Senhor, o nosso interior, e que nós possamos produzir muitos frutos para a sua glória. É assim que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Na semana passada, nós iniciamos a nossa reflexão com um exemplo do mundo dos esportes. Aqueles que estavam aqui, nós iniciamos a nossa reflexão falando um pouquinho sobre corrida. Eu até recebi um vídeo lá do Diego me fazendo inveja, ele correndo, né? Aí me lembrando o que é ser um atleta. Também hoje eu conversei com a Natália também falou que se lembrou de mim enquanto corria, é outro atleta também. Só fiquei humilhado, viu? Eu não devia ter falado, né? Mas começamos a nossa pregação com o exemplo do mundo dos esportes. Hoje, para satisfação de nós que não temos tanto equilíbrio assim com a boca, eu vou começar a nossa pregação com o mundo da gastronomia. Mas de uma forma mais específica com a cultura do fast food. Todo mundo aqui conhece a cultura do fast food, que é a cultura de você comer da forma mais prática e mais rápida possível. Não é? Então, por exemplo, em 1940, se não me falha a data, foi fundado o primeiro McDonald's lá nos Estados Unidos. E quando a gente pensa em fast food, a gente pensa em McDonald's. Quem aqui nunca comeu um lanche no McDonald's? E é muito interessante a experiência, porque você quer comer rápido mesmo. Então, ainda tem aqueles lugares que você passa até de carro, você nem para no restaurante, não é assim? Eu fico impressionado com a agilidade daquele negócio, porque você entra com o carro, e aí você já tem um microfone, a menina fala, faça o seu pedido. Aí você faz o seu pedido, dirige para o próximo caixa. Aí no próximo caixa, a menina que já recebe, aí dirige para o outro, o seu sanduíche já está lá pronto. E ali no carro mesmo, enquanto você dirige, você vai comendo e bebendo. Ou seja, é tudo muito, muito rápido. E é essa a cultura mesmo da gente fazer as coisas assim instantâneas, e que não se limita apenas à nossa experiência de comer um sanduíche rapidamente, mas isso reverbera, e isso também repercute em todas as áreas da nossa vida. É bem verdade, irmãos, nós somos a cultura do tudo tão rápido, não é assim? Não tem paciência com os processos, não é? A gente quer as coisas assim, muito instantâneas. Para quem é da geração a geração que nasceu dentro da tecnologia, não vai entender o que a gente vai falar aqui, mas nós que somos um pouco mais maduros, que nascemos fora dessa cultura da geração nós ficamos surpresos com o advento da internet. A internet é algo que, acredite, parece que ela sempre existiu, mas ela é algo recente. Né? Eu sou do tempo que a gente, para conectar a internet, você tinha que ter uma linha de telefone, e a internet era discada. Você lembra disso, Dirley? Né? E aí, o que você fazia? Você acordava de manhã, você queria se conectar ao computador e tal, e tudo. Você chegava lá, e apertava o botãozinho, ficava aquele barulhinho, né? Entrei. Você podia descer, tomar seu café, você podia escovar o dente, e o negócio estava conectando. Aí depois você voltava, aí conectou. Ou então ficava muito ocupado, porque muita linha, você tinha que tentar novamente e tal. Né? Essa geração que nasceu agora, ela não sabe o que é isso, porque hoje nós temos uma hiperconexão. Né? Nós temos tudo é muito mega, tudo é muito veloz, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Nós temos um computador na palma da nossa mão, nós temos velocidade de informações. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa, assim, por curiosidade, pode parecer uma coisa boba, mas a primeira viagem de avião entre continentes aconteceu em 1940 e poucos, ou 1960 e poucos, se não me falha, algo assim. Ou seja, antigamente, para você viajar daqui para o Japão, se você fosse de navio, você demorava talvez uma experiência aí de algumas semanas, né, meses. E agora não, agora você consegue viajar e rapidamente você está do outro lado do mundo. Então nós vivemos dentro dessa cultura
que a gente não espera por nada. Está tudo pronto, está tudo entregue, está tudo embrulhado, está tudo empacotado. Você só precisa receber. Irmãos, e isso tem afetado, evidentemente, todas as áreas da nossa vida, mas tem afetado também a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com Deus também, muitas vezes, ela é engolida por essa cultura que a gente está chamando aqui de cultura do fast food, do tudo tão rápido. A gente se relaciona com Deus com essa forma urgente e imediatista. E a gente quer a bênção de Deus. E não quer a bênção de Deus para depois, que a gente quer a bênção de Deus para hoje. E às vezes a gente chega aqui no culto e a gente tem um louvor gostoso, aí no louvor está assim, eu tomo posse da bênção. Não tem algo assim? Então, eu me aproprio do teu favor, eu me aproprio das tuas promessas. E a gente fica animado com aquilo, Vilma, e fica com o coração, olha que coisa boa, eu tomo posse então da minha cura. Eu tomo posse, então, da minha libertação. Eu tomo posse de uma namorada, de um namorado, de um emprego. E a gente sai daqui com essa mentalidade do fast food. De que Deus é esse entregador de fast food. Que Deus é o Mr. McDonald's, que vai nos entregar ali, já no próximo balcão, o nosso pedido de oração. A gente sai daqui empolgado com isso. Só que, como a gente sempre fala aqui, amanhã é segunda-feira. E quando a gente chega na segunda-feira, a gente fica frustrado. Sabe por que a gente fica frustrado? Porque na segunda-feira, a gente percebe que a realidade não é a realidade do instantâneo, que está tudo pronto. Mas Deus nos leva para a vida, e a vida é um processo, meus irmãos. É impossível encontrar Deus na nossa experiência cotidiana sem que esse encontro se dê nos processos. Aliás, em termos bíblicos, esses textos que nós lemos, eles são muito claros em relação a isso. É justamente nos processos que a presença de Deus se torna evidente para nós. Se a gente pudesse usar uma outra metáfora para falar sobre a teologia de Deus, já que a teologia cristã não é a teologia do fast food, a gente poderia dizer que a teologia bíblica é a teologia do slow food. Slow food também é uma filosofia que nasceu em 1986 por um italiano chamado Carlo Pietrini. Quando o primeiro McDonald's foi instalado na cidade dele, ele ficou tão revoltado com aquela cultura de comer rápido, que ele falou, não, isso está errado. A gente não vive só para comer rapidamente e matar a nossa fome. A experiência da comida tem que ser uma experiência demorada. A gente tem que ser um processo. E ele, então, defendeu essa ideia de que você deveria participar do processo de preparar a sua comida de forma desacelerada. É aquela ideia de você ir na casa de uma pessoa? Eu até tinha mais paciência, antigamente, eu tinha mais paciência. Você ir na casa de uma pessoa, toma um café. E aí você pode tomar café de duas formas. Você pode chegar lá e o pó já está moído, o camarada passa aquilo ali numa cafeteira italiana, alguma coisa, e já saiu o negócio pronto. Isso é meio que um fast food, rápido, instantâneo. Então já tem a máquina do café, é só ligar a máquina do café, não é isso? E aí já fica pronto. Essa é uma experiência do fast food. Mas a gente pode ter uma experiência do slow food, que eu tenho lá em casa também um moedor de grão. Aí você pode chegar lá, a gente pega primeiro o pacote do grão, abre o pacote do café em grãos, dá aquela cheirada, porque todo bom entendedor de café gosta de cheirar o café antes, depois você coloca o café no moedor, você moe o pó do café, cheira de novo o pó de café moído, que é mais gostoso, aliás, do que o próprio café. Depois você, então, vai ter a experiência de passar o café no coador de pano, lentamente, esquentar a xícara, porque a xícara tem que estar quentinha, então você tem que escaldar a xícara antes. Não é assim, Paulo Renato?
Depois que a xícara estiver bem escaldada, bem quentinha, você põe o café quentinho, sem açúcar, por favor. Bom bebedor de café toma café sem açúcar, não é assim? Então, aí a gente tem aquela experiência do slow food. Irmãos, é justamente assim que Deus trata conosco, na nossa vida. Às vezes a gente quer o café pronto, porque a gente quer levantar, já quer trabalhar, quer viver a vida, e Deus fala, não, 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 não. Desacelera. Eu não sou escravo da sua agenda. Eu quero que você desacelere o seu coração. E agora quero convidar você a andar comigo nos processos. É o que o texto diz. Olha que o primeiro verso que nós lemos, o chamado lá do capítulo 43 de Isaías, Deus vai dizer, Isaías, meu povo, não tenha medo, eu chamei vocês pelo nome, vocês são meus. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando você tiver que passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não farão mal a você. O que a gente quer, geralmente, irmãos? A gente quer que Deus nos livre das chamas, não é assim? Pensando lá na experiência de Isaac, Sadraque e Abidnego. Né? Deus livrou Isaac, Sadraque e Abidnego das chamas. Deus é fiel. E Deus está prometendo aqui para o seu povo, e promete para nós, em certa medida, que Ele vai nos livrar quando nós passarmos pelas chamas, pelo fogo. Ele vai nos livrar quando nós passarmos pelas águas. Mas só que muitas vezes a gente já quer o livramento sem passar pelo processo. E qual que é o processo? O processo é passar pela chama. O processo é passar pelas águas profundas. Só que a gente só encontra Deus, irmãos, quando nós estamos no processo. Deus nos encontra nas nossas angústias. Deus nos encontra nas nossas tribulações. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Deus El Shammah. E essa ideia do Deus El Shammah, a tradução ali do hebraico é o Deus que está presente. Mas não apenas um Deus que está presente em qualquer circunstância, mas numa circunstância específica. O Deus que está presente, que está ao nosso lado nas tribulações. É por isso que o Salmo 91 vai dizer, o Senhor dizendo, eu estarei com ele na angústia dele. Irmão, se nós queremos experimentar a presença de Deus na nossa vida, se nós queremos experimentar o cuidado de Deus na nossa vida, se nós queremos experimentar os milagres de Deus na nossa vida, se nós queremos experimentar as promessas de Deus, as alegrias de Deus, as vitórias de Deus na nossa vida, é condição inegociável, sine qua non, incontornável, que nós deixemos que o Senhor nos conduza em meio às tribulações. É o que o Salmo 23 vai dizer. Olha o que Davi, a experiência de Davi é muito, muito gostosa, porque ele tem aquele contato com o pastor, e ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, a ideia ali do Hashem, o nome, o indizível, o inominável, o eterno. O Senhor é o meu pastor e Ele me faz muito bem, nada me falta. Aí ele vai dizer do cuidado do pastor que leva para as águas de descanso e tranquilas, e ele percebe o pastor ali, mas é muito interessante que ele vai dizer que ele sente a presença de Deus de uma forma muito profunda, não quando ele está lá nos pastos verdejantes, mas ele se lembra da presença de Deus, e parece que a presença de Deus fica assim, latejando e pulsando no coração dele. Não é quando ele está nos momentos de tranquilidade, mas o texto vai dizer que ele não sente temor no coração quando ele passa pelo vale da sombra da morte. É quando ele está naquele lugar de escuridão, que todos nós tememos estar. Irmãos, nós por natureza fugimos desses lugares de escuridão.
Nossa tendência humana é fugir das angústias. Nós não queremos de forma alguma sofrer. É por isso que hoje essa religião do fast food, essa religião que entrega esse slogan, "Pare de sofrer", faz muito sucesso. Porque é justamente esse tipo de narrativa, esse tipo de Deus que as pessoas querem. Esse Deus instantâneo, gênio da lâmpada, que satisfaz de forma rápida os nossos desejos. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus não é manipulável. Deus quer nos encontrar e quer falar conosco. E Ele escolheu o caminho para que isso acontecesse. E é o caminho aqui, segundo as Escrituras, é o caminho também das tribulações. É por isso que o Salmo 23 vai dizer: eu não temerei mal algum, porque a despeito do meu medo, a despeito das minhas angústias, a despeito das trevas que me cercam e elas são densas, a despeito do perigo que eu passo, porque eu sou vulnerável, eu sou frágil, a despeito disso tudo, eu não tenho medo. Porque é justamente nesse lugar que eu percebo que tu estás comigo. Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus te levar para lugares que você não gostaria de ir. Fazer você beber um cálice que você não gostaria de beber. Fazer você, como diz Jesus para o apóstolo Pedro, vestir roupas que você não gostaria de vestir, uma alusão ali à cruz. Mas se você é um cristão, inevitavelmente Deus vai te levar por esse caminho. Todos nós, filhos de Deus, preste atenção, todos nós, filhos de Deus, somos chamados a caminhar pelo caminho que o nosso mestre caminhou. A experimentar o que o nosso mestre experimentou. Nosso mestre experimentou angústia, nosso mestre experimentou solidão, nosso mestre experimentou dor na alma, nosso mestre experimentou abandono, nosso mestre experimentou aflição, nosso mestre se sentiu solitário, aflito, oprimido, rejeitado. E assim também nós, que trilhamos por esse caminho, inevitavelmente, isso é uma verdade que não dá para a gente fugir. Nós também, em algum momento da nossa existência, se é que já não estamos passando por isso hoje, iremos passar. Mas a grande questão é que é justamente nesse momento de aflição, nesse lugar de sofrimento, que nós encontramos a forma mais viva e mais clara possível a presença de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, é justamente quando nós encontramos Deus nesses processos mais dolorosos, que nós nos conscientizamos da sua presença de uma forma ainda mais vívida, mas mais do que isso, é somente quando nós passamos por esses processos que nós iremos nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. É nas tribulações, meus irmãos, são nas aflições, meus irmãos, são nas angústias, meus irmãos, que Deus forja em nós aquilo que Ele deseja ao nosso respeito. E Ele está empenhado em uma coisa, em nos tornar a imagem e semelhança do Seu Filho. Quando nós experimentamos a presença de Deus nas tribulações, nós temos que ter isso em tela, temos que ter isso em mente. Deus, nesse exato momento, por meio do seu Espírito e através das circunstâncias, Ele está me transformando à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos destinados a nos parecer com Jesus Cristo. Isso é um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é um reino que subverte a sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria desse mundo funciona
a partir da seguinte ótica: você tem que maximizar a sua experiência de prazer e minimizar a sua experiência de sofrimento. Então, você precisa ser feliz nesse mundo, e a felicidade implica em autorrealização, em estar feliz o tempo todo, e para que você tenha uma boa vida, e para que você se torne uma pessoa plena. Mas quando nós vamos para o Evangelho subverte tudo isso. A cruz de Cristo subverte tudo isso. Porque, meus irmãos, preste atenção, e assim a gente caminha para a nossa conclusão. Uma pergunta aqui de escola bíblica dominical: qual foi a pior coisa, ou a coisa mais horrenda que já aconteceu na história da humanidade? Qual foi a maior injustiça, o maior mal que já foi cometido na história da humanidade? A resposta a essa pergunta, a resposta bíblica a essa pergunta foi o assassinato do Filho de Deus. O assassinato do Filho de Deus. Deus que se fez carne, se fez homem, sem pecado, santo, justo, verdadeiro, pleno de amor, de pendurado no madeiro. Essa foi a coisa mais horrorosa que já aconteceu na história da humanidade. Mas olha só que coisa interessante. A segunda pergunta: qual é a coisa mais bela, mais poderosa, mais verdadeira? Qual a melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade? Foi a morte do Filho de Deus. A morte do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus morreu, por meio do seu sangue, ele comprou a redenção de toda a sua criação. Foi por meio da morte do Filho de Deus que ele foi recebido nos céus. Salmo 45 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Jesus Cristo morreu, e quando ele foi recebido nos céus, houve festas diante de Deus, porque houve ali um grito de vitória por causa da cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo foi, ao mesmo tempo, a coisa mais horrorosa que já aconteceu nesse mundo, mas foi também a melhor coisa que já aconteceu nesse mundo. Isso implica afirmar que a pior coisa que já aconteceu conosco, ou que está acontecendo conosco, vai servir de material para que Deus permita e faça com que a melhor coisa que já aconteceu conosco seja possível. Deus usa as nossas experiências mais amargas e mais dolorosas, as piores coisas que já aconteceram conosco, e transforma as piores coisas que já aconteceram conosco nas melhores coisas que nós possamos experimentar. Esse é o nosso Deus. E nós só experimentamos isso quando nós passamos pelo processo. Quando nós passamos e permitimos que o Senhor passe conosco pelo meio do fogo. Ele jamais irá nos livrar do fogo, mas Ele estará conosco no fogo. E nesse exato momento, Deus está ao nosso lado, meus irmãos. Agora eu vou falar mais uma vez: amanhã é segunda-feira, e nós vamos para os processos da vida. E as lutas nos esperam lá. Mas é justamente nesses processos da vida, é justamente quando estivermos diante do fogo, quando estivermos passando pelas águas, que nós certamente haveremos de experimentar a presença gostosa, viva, revigorante, poderosa e transformadora de Deus. Lembre-se disso, lembre-se disso. Deus está conosco. Deus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Permita que o Senhor esteja com você no processo. Um dia nós receberemos a promessa
Mas mais do que a promessa, Deus quer estar conosco nos processos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa noite, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Ó Senhor, e nós reconhecemos que muitas vezes os teus caminhos são incompreensíveis para nós. Muitas vezes nós não entendemos a tua sabedoria, nós não entendemos os seus planos. Tudo fica tão nublado, Senhor. A gente não consegue perceber o fim da história, Deus. Ó Senhor, como nós somos imediatistas, porque nós queremos ver o fim da história. Ó Deus, e nessa nossa mente de fast food, nós queremos nos apropriar da bênção, Senhor, de uma forma tão ansiosa, enquanto o Senhor nos chama a experimentar a tua presença em meio aos processos. Ó Senhor, nos ajude a desfrutar da tua presença enquanto nós sofremos, enquanto nós somos angustiados, enquanto as tuas respostas não vêm. Permita que o nosso coração desfrute não apenas quando chegarmos em casa, mas enquanto estamos viajando para lá. Que possamos ter alegria no caminho, Senhor. Que possamos ter paz no caminho, Senhor. Que possamos conservar viva a nossa esperança, enquanto nós percebemos o teu chamar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê essa necessária paciência, o Senhor nos dê essa maturidade, mas sobretudo, nos dê essa acuidade, Senhor, nos dê essa sensibilidade, esse discernimento, para perceber o Senhor juntinho a nós. Muito obrigado, porque o Senhor é tão fiel, nada tem nos faltado, o Senhor tem cuidado muito bem de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um bom pastor. Ó Deus, e que a consciência do teu pastoreio e da tua presença possa ser a âncora das nossas almas durante essa semana, Senhor. Esteja presente nas nossas vidas e nunca nos deixe esquecer disso, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação que vem do teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Domingo abençoado a todos. Vamos ficar em pé, ainda vamos cantar. Depois nós temos ali um chazinho gostoso. Não vai embora sem dar pelo menos uns 50 abraços. Amém.